Bom, aula 28 e 29, 2/6/2020, estatística, medida de tendência central. Nós falamos na aula passada, aula 27, sobre as medidas de tendência central, média aritmética, média ponderada. E hoje nós vamos fazer a complementação falando de moda e mediana. Então, são todas medidas de tendência central. Aqui eu coloquei a definição de cada uma. Primeiro eu falei de moda. A palavrinha moda todo mundo conhece. Moda é o que está em mais uso. Popularmente dizendo, moda é o que se utiliza mais. Então, no caso da estatística, moda, representada por MO, é a medida de tendência central definida como o valor mais frequente de um grupo de valores observado, ou seja, o que aparece mais vezes na sequência. No exemplo do grupo de pessoas com idades de 2, 3, 2, 1, 2 e 50 anos. Então, a moda é ter 2 anos. Por que a moda é ter 2 anos? Porque o 2 apareceu aqui mais vezes. Mas suponhamos que o 2 apareceu 3 vezes, mas o 3 também tivesse aparecido 3 vezes. Aí eu teria duas modas, eu teria a moda que seria 2 e 3. Então, nesse caso aqui, o que apareceu mais vezes foi o 2. Por isso que ele é considerado como sendo moda. Então, numa sequência de números, para mim identificar a moda é bem simples. É só observar qual dos números que aparece mais vezes. Se der empate, a moda pode ser mais de um valor. Depois nós temos o que nós chamamos de mediana. Então, mediana é outra medida de tendência central. Assim, dados N números em ordem crescente ou decrescente, a mediana será o número que ocupar a posição central, se N for ímpar. A média aritmética dos dois números que estiverem no centro, se for par. Então, através dos exemplos, vamos entender isso aqui. Numa classe, foram anotadas as faltas durante um período de 15 dias. Então, a quantidade de valores que apresentou aí foi 15, é ímpar. Então, para mim identificar a mediana, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar essa sequência de números numa ordem crescente ou numa ordem decrescente. Então, aqui eu coloquei numa ordem crescente. Então, para mim identificar a mediana, depois que eu colocar essa sequência numa ordem crescente, eu vou identificar qual é o termo do meio. Então, o termo do meio é 3, de modo que eu tenha 7 valores antes e 7 valores depois. O que está no meio é o que nós chamamos de mediana. Como o 15 é ímpar, então o termo médio é o oitavo. Então, eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, é o que está no meio. Logo, a mediana é 3. Simbolicamente, ME, é igual a 3, que significa a mediana dessa sequência. Mas se quiser colocar essa sequência numa ordem crescente e usar o mesmo procedimento, nós vamos encontrar a mediana da mesma forma. Então, pega a sequência, em primeiro lugar, coloca na ordem crescente ou decrescente. Se a quantidade de elementos for ímpar, é só localizar o do meio. Ele é chamado de mediana. Se for par, é o que a gente vai ver agora no próximo exemplo. As idades dos alunos de uma equipe são 12, 16, 14, 12, 13, 16, 16 e 17. Para determinar a mediana desses valores, colocamos inicialmente na ordem crescente ou decrescente. Então, não importa a quantidade de elementos. Para identificar a mediana, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar esses elementos numa ordem crescente ou decrescente. Uma vez colocar na ordem crescente, se a quantidade de elementos for ímpar, a gente vai ter o termo do meio. Então, ele vai ser a mediana. Mas no caso aqui, a quantidade de elementos é par.
O termo do meio não existe, seria um número compreendido entre 14 e 16, que não tem. Então, eu tenho 4 antes, 4 depois, não tem o termo do meio. Isso vai acontecer todas as vezes que a sequência de valores for par. Então, nesse caso, nós vamos pegar os dois termos do meio. Logicamente, depois que colocar na ordem crescente ou decrescente, vai pegar os dois termos do meio, somar e dividir por 2. Então, a mediana vai ser a soma dos dois elementos do centro dividido por 2. Então, M é igual a 30 sobre 2, então a mediana, no caso aqui, é 15 anos. Na sequência, eu tenho aqui uma listinha de exercícios, bem simples. Eu acho que vocês vão ter tranquilidade para resolver isso aí. Boa atividade.